Bom, eu tentei resumir o máximo possível sobre vírus, mas é bastante coisa, eu não consegui estar resumindo em uma aula só, né? Mas eu vou tentar passar bem rápido aqui que vai cair. Vírus são todos os vírus que ela passou, né? Por último, o hantavírus, sarinavírus, filovírus e a ebola não vai ter muito foco, tenho quase certeza que não vai ter muito foco. Principalmente ela vai tratar sobre as hepatites, né? As herpes virais e os retrovírus, que é tanto o da raiva quanto o HIV. Então, primeiro as hepatites, né? Como fala sobre hepatite, esse final it já dá para dizer que é sobre infecção, inflamação, desculpa, it, né? E hepatite então significa inflamação no tecido hepático, né? Inflamação no fígado. Então, a hepatite A e a hepatite E elas são muito parecidas, né? A hepatite E ela só tem incidência maior em grávidas, vai ter um seminário sobre isso, então vai dar para entender um pouco mais sobre como funciona a hepatite E, especialmente. Mas e a hepatite A são muito parecidas. Elas têm começa a infecção no trato gastrointestinal, né, que através da corrente sanguínea vai chegar no fígado, que vai causar essa inflamação no fígado, que é a hepatite em si. Não tem muito segredo. A primeira ele é dividido em duas fases, né? A primeira fase dele é prodômica, quando fala que é prodômica. Tem aqueles sintomas gerais, como febre, cefaleia, que é dor de cabeça, né? Mal-estar, náuseas, são sintomas gerais. E tem a segunda fase que é da icterícia, né? Que é aqueles olhos amarelados, né? Pele amarelada por causa da hiperbilirubinemia. A transmissão ela é fecal oral, né? Como já disse na outra aula, fecal oral é comer cocô. Hepatite B e hepatite D também são muito parecidas, são muito ligadas, né? O funcionamento é basicamente o mesmo, né? Só que o que vai mudar sempre nas hepatites vai ser a transmissão, né? De como vai ser transmitido, mas sempre vai ter esse mesmo funcionamento, né? Vai cair na corrente sanguínea que vai chegar no fígado e vai causar inflamação no fígado. Então, só que essa inflamação, né? No caso da hepatite B e D, ela causa uma necrose, ou seja, mata, né, os hepatócitos do tecido hepático. Aqui fala que 2 a 10% das pessoas que contraem elas vão para a parte crônica e 1% das pessoas elas falecem. Isso são dados, tá? A complicação dela ela pode levar a cirrose, né, e os hepatocarcinomas, são os cânceres no fígado. Transmissão da hepatite B e D através de relações sexuais, de contato sanguíneo e também de transmissão vertical, que acontece na verdade da mãe para o filho não por questão sanguínea, mas no parto o filho, né, ele pode ser contaminado pela hepatite B e também na amamentação. E por fim a hepatite C, né, que é a mais perigosa, é a hepatite que acomete mais, né, leva mais a óbito. Ela é, ela na fase aguda dela, né, fala que pelo menos 20% das pessoas que tratam elas conseguem a cura, mas 80% das pessoas elas vão para a parte crônica, né, que a doença ela progride. E aqui a gente pode ver, né, que leva ao caso da cirrose, que pode levar também ao câncer. É uma complicação bem parecida com as outras, diferença que é mais perigosa, né, mais forte. A transmissão também é através de contato sanguíneo. Qualquer contato sanguíneo transmite hepatite C. Agora, sobre as herpes simples. Então, são quatro tipos das herpes, né, das herpes simples. A herpes simples 1 e 2 elas são bem relacionadas. A herpes simples 1 é labial e a 2 é a genital. A herpes simples 1 é transmitida pela saliva, né, e a 2 é também pela saliva, mas também pela atividade sexual. E também tem a transmissão vertical que causa a herpes neonatal. Então, o mecanismo dela não é muito difícil, né? A gente sabe que infecta através de microfissuras, né? Tanto na parte labial quanto na parte genital. Vão cair nas vias neurogênicas e vão alcançar o glândula sensitivo. O que acontece? Quando ela entra nessa parte, ela pode entrar no estado de latência, ou seja, o vírus vai ficar ali quietinho, né? E não vai atuar no organismo até que se baixe a imunidade. Baixando a imunidade, né? Que é quando ativa o vírus. Então, por isso, quando a pessoa fica um pouco estressada, ela altera, né, essa parte nervosa dela, pode baixar a imunidade. Aí o vírus ele começa a trabalhar, né, que causa aquelas herpes que a gente conhece, clinicamente falando. A lesão dela é característica por causa desse efeito citopático, né, que é a fusão de núcleos. Então, caso caia alguma coisa, eu acho muito difícil, mas caso caia alguma coisa sobre, né, microscopia, sobre a lesão, só lembrar que a herpes simples 1 e 2 tem esse efeito citopático, né, que é a fusão de núcleos. A herpes simples 3 é a herpes da catapora e da varicela. Então ela também é muito parecida, né, com o mecanismo da 1 e da 2.
ela também é infecção, acontece infecção. Ela pode ir pelas duas vias, tanto pelo sangue quanto pela linfa. Mas comumente a gente vai ver mais pelo sangue. E atinge a pele, onde vai ter os surtos sucessivos, né? Que é aquela viremia cíclica, é o ciclo do vírus. Ele vai ter os surtos, né? Vai aparecer as manchas na pele, que é bem característica da catapora. Vai atingir a resposta imune, ela vai começar a trabalhar, ou seja, vai curar aquela catapora, né? Só que o vírus, o herpes simplex, ele pode estar armazenado nas terminações nervosas, né? Como acontece aqui nos glândulos sensitivos, ficam nesse estado de latência esperando abaixar a imunidade. Quando essa primeira resposta imune acontece, né, o indivíduo ele pode pegar imunidade permanente, mas ou não. Então isso vai depender muito do indivíduo, mas algo importante lembrar é que quando acontece a primeira resposta imune, o indivíduo pode ficar com a imunidade permanente. É por isso que não acontece a catapora novamente nas pessoas, raramente, né? E quando esse vírus ele fica aqui, nas terminações nervosas, depois pode ter uma queda na resposta imune e pode reativar o vírus que vai ser a conhecida herpes zoster, para vir novamente. Transmissão, né, do herpes simplex 3 é através de gotículas respiratórias, né, através da respiração, e ela é de fácil disseminação, ou seja, muito fácil de transmitir esse vírus. Então coloquei as observações, né, que no caso a observação é o que eu disse a respeito da resposta imune, né, que pode dar resposta imune permanente. E algumas vezes nessa complicação, depois de baixar a resposta imune, pode levar a complicação como encefalite e a pneumonia. Tem a herpes simplex 4, o professor não falou muito sobre ela, né, mas resumindo, a transmissão dela é através de saliva ou de fômites. A infecção dela acontece ou na orofaringe ou no tecido linfático, né, que vai através do sangue e atinge o baço e o fígado. E acontece essa hepatomegalia, que aumenta o tamanho do fígado. E aí acontece a resposta imune também, mas como eu disse, como todos os outros casos de herpes, ele fica na terminação nervosa, em estado de latência, abaixou a resposta imune, ele pode reativar novamente. É bom lembrar, né, que o herpes simplex 4 ele é precursor do linfoma de Burkitt, que é a proliferação de linfócitos B. E também agora eu vou falar do vírus da raiva, né, que é um retrovírus. Então o vírus da raiva ele é muito simples de entender, o mecanismo dele é muito simples. Então a transmissão e contaminação através de mordida, né, ou contaminação da saliva quando a pessoa já tem um ferimento, né, e caiu a saliva ali. E todos os mamíferos de sangue quente, mas como a gente sabe é mais comum nos cachorros ou no morcego também. A infecção é local e ela vai atingindo as vias neurológicas, né, então vai destruindo os neurônios até chegar no sistema nervoso central. Onde chegando no sistema nervoso central, a gente sabe, né, nas primeiras características de lesão no sistema nervoso central, né, são as paradas cardíacas e respiratórias. Então é bem fulminante o vírus da raiva. A gente sabe que leva o indivíduo a óbito bem rápido. Sobre o HIV, né, já falamos bastante sobre o HIV, muitos conceitos não precisa relembrar, né, eu preciso saber, não precisa estar lembrando, mas a patogênese dele, como sabe, o vírus ele se liga, né, o RNA é transformado em DNA, que vai estar junto com a célula. Então, a partir de quando a célula se multiplicar, o vírus também vai se multiplicar junto, né, e vai destruir os linfócitos. Destruindo os linfócitos, diminui a imunidade daquele indivíduo, ele vai ser infectado por outras infecções, né, infecções oportunistas, que especialmente aqui a tuberculose, que vale lembrar. Como eu disse, eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas tenho a impressão de que vai cair alguma questão relacionando a tuberculose com HIV. Então é bom lembrar sobre isso. Transmissão, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já sabe que é através de relações sexuais ou do contato sanguíneo ou transmissão vertical. Aqui, pela ordem que a professora passou, né, era para estar falando agora a respeito da dengue ou da febre amarela, mas eu vou falar primeiro sobre o Zika vírus, que é mais simples. Né? E depois eu só vou gravar uma aula rápida falando sobre a dengue, a febre amarela, sobre os outros tipos de vírus e sobre a coloração de grão, né, que é uma coisa que eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que com certeza vai cair sobre isso. Então, o Zika vírus é uma doença branda, né, não é uma doença muito que leva o indivíduo ao óbito muito facilmente. Né, ela é autolimitada, ou seja, tem os mecanismos de defesa. Ela causa também a febre exântima, né, que é aquelas manchinhas na pele, aquelas manchinhas vermelhas na pele. Ela tem capacidade de ultrapassar a barreira hematocefálica. Ela também pode utilizar animais como reservatório para multiplicação, isso não é muito importante estar decorando.
É só basta saber que ela é uma doença branda, ela pode causar revezando. A transmissão dela, como a gente já conhece, através da Aedes aegypti, através do mosquito, que no caso, né, para usar termos científicos, é através de vetores. Através das relações sexuais também pode transmitir o Zika vírus, por transfusão sanguínea e também a transmissão vertical, né, da mãe para o filho, e desencadeia aqueles casos que a gente conhece de microcefalia. Tá certo? É isso aí. Os vídeos são um pouco mais detalhados, então, por favor, analise o material que vocês tenham, né, o material que vocês já tenham anotado, tudo mais. Dá uma estudada, dá uma completada nisso, eu só passei por cima, para que vocês possam lembrar as coisas mais importantes sobre o vídeo, tá bom? Bons estudos, tchau, tchau.